Boa tarde, meu nome é Lucas Lara Pires Ferreira e hoje eu vou apresentar um estudo de caso técnico e gerencial sobre um evento recente de segurança de processos, o acidente na planta Williams Olefins, ocorrido em Geismar, Louisiana, em junho de 2013. Essa análise foi desenvolvida com o objetivo de dissecar as falhas termodinâmicas e os colapsos sistêmicos na gestão de segurança que levaram a essa tragédia. Para entender um pouco melhor a complexidade desse evento, eu dividi a apresentação em dois blocos principais. Começando pelo contexto operacional da planta e o detalhamento das operações unitárias de fracionamento de propileno. Aí então, entrar no que meio que é visto como o coração técnico do problema, que é a termodinâmica da expansão térmica e o cenário de Blocker in Liquid. Na segunda metade, eu vou focar mais nas causas raízes organizacionais, como falhas em gestão de mudanças e PSSR, fechando com o legado normativo deixado pela investigação do CSB e as estratégias de design inerentemente seguro. A unidade Geismar, que é essa aqui que pode ser vista aqui nessa imagem, operada pela Williams Partners LP, é um pilar estratégico da produção de petroquímica de base nos Estados Unidos. Localizada em uma região de altíssima densidade industrial, ela é responsável pela produção massiva de etileno e propileno. É importante destacar que, no ano do acidente, a planta atravessava uma fase crítica de expansão de sua capacidade produtiva. Historicamente, as fases de startup de unidades expandidas são períodos de vulnerabilidade elevada, onde a pressão por prazos e produtividade pode, às vezes, comprometer a vigilância técnica necessária. Entrando mais na questão do processo químico, que é o que acontecia ali, o foco do acidente é a área de fracionamento do propileno, que pode ser vista nesse diagrama aqui, onde ocorre a separação final dessa mistura C3. A coluna de destilação utiliza refervedores, que são trocadores de calor do tipo casco-tubo, como esse aqui. No lado dos tubos, circula água quente proveniente de unidades de resfriamento para fornecer a carga térmica necessária. Já do lado do casco, tem o hidrocarboneto líquido, que precisa ser vaporizado para retornar à coluna. Esse sistema, como vai ser bem visto aqui, a única diferença é que, ao invés de entrar aqui no tubo vapor de baixa pressão, vai entrar água aquecida, ele é essencial para garantir a pureza do produto final. Para garantir a continuidade operacional durante limpezas ou manutenções, a unidade utilizava dois revervedores instalados em paralelo, denominados A e B. A filosofia de operação era bem simples e comum. Enquanto um estava em serviço, o outro permanecia em reserva, ou em stand-by. O isolamento ele era feito por meio de bloqueios manuais, de válvulas de bloqueio manuais, instaladas nas linhas de entrada e saída do casco. Contudo, existia meio que um ponto crítico de design, porque ao fechar essas válvulas manuais, o vaso ele era desconectado fisicamente da sua única rota de alívio, que era a PSV localizada no topo da coluna principal. Aí aqui chega o cenário que desencadeou todo o desastre. O refervedor B ele foi isolado do processo em ambas as extremidades, mas houve uma falha fatal. Ele permaneceu totalmente carregado com propano líquido. Não houve nenhum tipo de drenagem e purga completa do equipamento. Criou-se então o que é conhecido como Blocked in Liquid, que é meio que uma armadilha hidráulica invisível aos olhos dos operadores. O perigo tornou-se iminente quando o calor foi introduzido acidentalmente no lado dos tubos, através da abertura inadvertida de água quente, sem que houvesse uma via de escape para a pressão que ia vir. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o boiler B e todas essas válvulas envolvidas. Do ponto de vista da engenharia química, o fenômeno é explicado pela incompressibilidade dos líquidos, como pode ser visto nessa equação fundamental, que diz que ΔP sobre ΔV, ΔP sobre ΔT, a V constante, é igual a beta sobre kappa. O que isso quer dizer? Que a variação de pressão em relação à temperatura em volume constante é a razão entre a expansividade térmica, que é o beta, e a compressibilidade isotérmica, que é o kappa. Como líquidos são extremamente difíceis de comprimir, esse valor de kappa ele é muito pequenininho, o que faz com que qualquer incremento de temperatura resulte em um pico de pressão absurdo. Aí no caso do propano,
um aumento de apenas 10 graus Celsius ele é suficiente para gerar pressões de centenas de bar, rompendo instantaneamente o casco de aço do vaso. Mas e por que as defesas físicas falharam? Analisando o projeto, foi identificado que o vaso ele não possuía uma PSV local independente, instalada diretamente no casco. O design permitia que o refervedor fosse isolado de sua única barreira de proteção, por simples manobras manuais. Além disso, não existia uma PSV de expansão térmica, ou conhecido como Thermal Relief Valve, que é um dispositivo padrão para líquidos confinados sujeitos a aquecimento. Violou-se um princípio bem que básico de segurança, que em um vaso de pressão ele nunca deve poder ser isolado de seu dispositivo de alívio sem medidas compensatórias rigorosas. Somadas às falhas físicas, também ocorreu uma cegueira operacional. O sistema de controle da planta não monitorava a pressão interna do refervedor isolado na sala de controle. Não existiam intertravamentos de segurança que cortassem automaticamente o fluxo de utilidade térmica, que no caso aqui é ar aquecido, caso as válvulas de processo estivessem bloqueadas. A equipe de operação dependia de alarmes que, por conta da saturação de eventos durante a fase de partida, acabaram sendo ignorados ou não foram interpretados como sinais de um desastre iminente. Aqui nessa imagem tem aqui um diagrama de como funcionava a questão do propileno. A causa raiz organizacional reside na falha da gestão de mudanças, ou MOC. A prática de manter fervedores isolados, ainda carregados com líquido, tornou-se meio que um procedimento informal que ao longo dos anos é aceito pela rotina, que o pessoal, assim, se nada aconteceu de mal antes, não vai acontecer agora. Por conta disso, nunca foi analisada formalmente por um processo de MOC. A revisão de segurança pré-startup, conhecido como PSSR, também falhou gravemente ao não identificar que as válvulas de alívio estavam bloqueadas antes de autorizar a introdução de utilidades térmicas no sistema. A cronologia do evento demonstra bem a velocidade da física. Às 8 da manhã, se iniciou as manobras para a partida da nova unidade. Às 8h33, a água quente entrou inadvertidamente no refervedor bloqueado. Aí, apenas 2 minutos depois, às 8h35, o casco não suportou a pressão hidráulica e rompeu violentamente. Aí, 1 minuto após a ruptura, às 8h36, a nuvem de vapor inflamável encontrou uma ignição, gerando a explosão massiva, conhecida como VCE. Então aqui, vê claramente, assim, em questão de 3 minutos, deu tudo errado. A mecânica da explosão foi, assim, devastadora. O rompimento do casco agiu como uma despressurização instantânea, causando um flashing, onde cerca de 27 mil litros de propano superaquecido vaporizou em questão de segundos. Essa nuvem encontrou fontes de ignição em motores próximos, liberando uma energia equivalente a várias toneladas de TNT. Como pode ser visto aqui nessas fotos, todas do artigo da CSB, a destruição no Pipe Racks e na infraestrutura vizinha foi catastrófica, provando a força brutal de uma explosão de nuvem de vapor. Você pode ver aqui, dá para ver claramente aqui as chamas gigantescas, os vasos rompidos. O custo desse acidente foi altíssimo. Houveram 2 fatalidades imediatas e 114 feridos graves, muitos com queimaduras severas e traumas por estilhaços. Estruturalmente, a capacidade de produção de propileno foi reduzida a 0%, forçando uma paralisação total por meses. O impacto social no conhecido como Corredor Químico de Louisiana foi profundo, gerando desconfiança na comunidade e desencadeando autorias rigorosas em todas as plantas da região. O relatório oficial do US Chemical Safety Board, o que eu chamei de CSB, tornou-se um documento muito importante na segurança moderna. Tanto que a animação Block It In, que é de onde vem essa imagem, que tem no YouTube, assim, é um vídeo que já tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, é um vídeo muito interessante, que mostra bem, de forma animada, o que aconteceu nos refrigeradores. Aí, e no meio disso também mostra engenheiros e pessoas capacitadas falando sobre o que aconteceu, sobre o que devia ser feito.
um vídeo muito bom. Mas então, essa animação do Lock-in é até hoje utilizada mundialmente como ferramenta educativa para treinar engenheiros. O legado desse design em Geismar inclui a recomendação estrita de PSVs locais obrigatórios, em vasos que possam ser isolados, e o reforço do treinamento técnico em termodinâmica para que operadores compreendam os perigos invisíveis da expansão térmica. Um aprendizado fundamental sobre o fator humano é a questão da normalização do desvio. O acidente aí não foi um evento isolado, que aconteceu de nada, mas o resultado de anos de desvios que se tornaram rotina, porque com essa visão de que a gente sempre fez assim, nada aconteceu, então assim, não vai acontecer daqui pra frente também. Por conta disso, perdeu-se a vigilância contra riscos térmicos básicos em prol da agilidade de manobra. E como afirma uma frase clássica de segurança, que a segurança não é apenas a ausência de acidentes, mas a presença constante de defesa de barreiras. Olhando para o futuro, o design inerentemente seguro, conhecido como ISE, oferece soluções para evitar que o comportamento humano seja a última barreira. Propõe-se então a minimização de válvulas de bloqueio desnecessárias, a substituição de utilidades térmicas críticas, a simplificação através de válvulas de 3 vias que garantem alívio ininterrupto para a coluna, e a atenuação através da instalação física redundante de PSVs térmicas locais. Para encerrar, as conclusões desse estudo são claras, onde a termodinâmica hidráulica ela é meio que implacável e em momento algum ela pode ser subestimada. E que a soberania dos sistemas de alívio deve ser um pilar inegociável em qualquer projeto. E além disso, engenheiros eles devem ser a barreira crítica contra a complacência, garantindo que o rigor técnico e a gestão de mudança precedam sempre qualquer meta de produção imediata. Não dá para você deixar coisas simples passarem só para você agilizar processos ou ganhar mais dinheiro. E essas aqui foram as referências bibliográficas que eu utilizei. É isso.